Uma saudação a todos os irmãos nesta noite de hoje, segunda-feira, 14 de novembro deste ano 2022. Eu estive esquadrinhando e estudando tudo o que estivemos falando nestes dias e na saudação de hoje também, o qual vimos como em cada tempo Deus cumpriu seu programa divino por meio do mensageiro que Deus enviou em cada era e em cada dispensação. E os escolhidos dessa era e dessa dispensação têm que escutar e têm que receber esse pelo qual Deus enviou a falar essas promessas para que sejam materializadas nos filhos de Deus em cada era e em cada dispensação que Deus enviou esse profeta mensageiro para que assim obtenham eles nessa era ou nessa dispensação recebam as promessas e se cumpram as promessas neles. Para cada dispensação e para cada era, Deus tem um programa. E todos eles estiveram vindo a este planeta Terra e receberam os que são predestinados para receber esse mensageiro, receberam esse mensageiro e tiveram as bênçãos que Deus tem para eles em cada era e em cada dispensação. Não pode uma pessoa obter as promessas que Deus fez no tempo em que lhe correspondeu viver, se não recebe e não escuta aquele ao qual Deus enviou para que seja falada essa promessa, essa palavra, e assim os escolhidos desse tempo recebê-la e crer nela. Se você não crê na boca pela qual vão estar sendo faladas as promessas divinas que vão ser cumpridas como indivíduo, na pessoa como indivíduo, não pode se materializar essa promessa em tua vida, porque é como se Adão, antes de obter esse corpo físico, não queria ou não quis escutar a voz de Deus. Não teria vindo a vida. Se colocarmos no caso, ficaria como pó, não viria a vida. E assim, toda pessoa que não escutar a voz, que trará essa mudança de corpo, ficará como pó da terra. Então, por isso terá que morrer. Ao pó do pó fostes criado, pois ao pó regressará. Não pode obter essa mudança desse novo corpo com esse pó que foste formado, mesmo que veio por uma linha de Eva pelo sexo, como foi no princípio com Eva e Adão. Assim, dessa maneira que fostes trazido à existência, foi do mesmo pó da terra que foste criado. Ou seja, que mesmo que os elementos o papai e a mamãe usou, mas foram usados os mesmos átomos, não? Os mesmos elementos para criar esse corpo. Por isso, quando diz, do pó fostes tomado, ao pó voltará. Cada vez que uma pessoa morre, ou seja, que a pessoa, ao não querer escutar, esse que estará falando pelo sopro de vida, por essa palavra falada, essa vida desse corpo eterno novo, glorificado, automaticamente regressará outra vez de onde veio, ao pó da terra. O que esteve ocorrendo de era em era e de dispensação em dispensação, porque eles não escutaram esse que falaria nesse tempo, a promessa de um corpo eterno. Por isso não se cumpriu neles e tiveram que voltar outra vez ao pó. Do pó foste tomado, ao pó voltará. Não escutaram a voz, agora esses sim vão escutar a voz da ressurreição, porque também é por essa voz que vão ressuscitar. Não pode ser de outra maneira. Tem que ser a maneira em que Jesus chamou Lázaro. Lázaro, vem para fora. Chamou a vida. Como? Pela palavra falada. Ao ser falada, se materializa essa palavra de criação, outra vez voltando a um homem com título de propriedade, tendo controle da natureza, controle da criação, controle da vida eterna de um ser humano com corpo eterno.
Deus soprou em Jesus, sua primeira vinda, alento de vida, fôlego de vida, para criar um corpo teofânico. Vou, pois, preparar lugar para vós. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. São João 14. Vem, criou esse corpo teofânico na sexta dimensão. Assim como ele criou na sexta dimensão por um sopro de vida, assim também, em sua segunda vinda, então por esse sopro de vida também, cria por palavra falada também um corpo eterno glorificado. Não podia ser de outra maneira, de escutar somente uma mensagem sendo falada, que, mesmo que tem todas as vitaminas e tudo aí, mas essas vitaminas é preciso saber dá-la a esse que vai receber essa cura. Você não pode dar uma vitamina a uma criança, colocar na frente e estar consciente de que isso vai curar. Mas se não tem a forma de dar, seja por injeção ou seja pela boca, pode ser que ele tome menos quantidade, tome mais quantidade e o que vai causar é dano. O mesmo remédio que é para curar pode fazer que deixe mais doença ou cause outro problema mais. Tem que haver uma forma. E alguém de colocar essa vitamina, esse remédio, essa mensagem de pedra angular de dispensação do reino que nos trouxe esse poderoso arcanjo Gabriel para então colocar bem pela boca que tem que ser falada o cumprimento já final e pleno da segunda vinda, que é com seus anjos ao fim do tempo, no cumprimento da visão da carpa, onde será falado já essa restauração total do ser humano a obter esse corpo eterno e glorificado. Por esse sopro de vida, por essa palavra falada, porque ele soprou e disse, recebei o Espírito Santo. Bem, não somente ele soprou, ele falou. Eles esperaram uns dias a promessa e creram nisso que ele falou. Não era somente escutar. Ou seja, que não é escutar nada mais, mas escutar, crer e esperar com paciência que isso se cumpra. Por isso é que agora, neste tempo, temos que receber, temos que escutar todo esse sopro de vida que está sendo dado em cada um de nós, para que quando chegue o momento da transformação, que esses que vão ser ressuscitados também recebam esse sopro de vida, essa palavra falada que trará vida a eles, a ressurreição, trazê-los à existência novamente. Ao vê-los, já tendo esses ventos frescos de terra prometida, receber então por essa palavra falada o novo corpo. Tudo voltando ao Éden, tudo voltando ao princípio. O ser humano novamente com o título de propriedade na mão. Com o título de propriedade para criar céu, criar mundos. E um dos mundos que vai criar é o corpo eterno. Um mundo eterno, um corpo eterno, um milênio eterno, uma eternidade. Para reinar então nesse glorioso reino milenial do Senhor, o qual está em breve por se estabelecer, e tudo vai ser por palavra falada. Se estabelece ressurreição, se estabelece transformação, se estabelece tribulação e se estabelece o milênio. Tudo por palavra falada, através de um véu de carne, o mesmo que ele fez sempre, em todas as eras e em todas as dispensações. Usou um véu de carne para cumprir o programa divino, que são os embaixadores de Deus aqui na Terra, os representantes de Deus, a boca de Deus. Sempre um homem. Essa é a promessa que Deus tem para nós neste tempo, a qual atesoramos, guardamos como tesouro e vemos com olhos proféticos, porque é um povo com percepção profética que veria, entenderia e escutaria a voz de transformação. Ou seja, seria que os que estão na sexta dimensão, representados aí em Lázaro, eles escutaram, ele escutou a voz da ressurreição. Os que escutarão os da sexta dimensão, e os que estão vivos agora escutarão a voz da transformação. Ou seja, seria a voz do Senhor neste tempo final para produzir essas promessas tanto aos que partiram como aos que estão vivos, e aos 144 mil selá-los para que também recebam a promessa do Espírito de Deus novamente no meio deles.
tudo sendo estabelecido pela palavra falada. A palavra falada pela boca de um ser humano, de um homem, ungido com o Espírito de Deus, neste tempo final, para cumprir as profecias correspondentes à visão da carpa. Hoje, segunda-feira, 14 de novembro, e quis gravar essas palavras como preâmbulo a tudo que estamos falando nesses dias, e a cada vez vemos como Deus vai, a cada vez nos dando mais e mais, enquanto vai se aproximando o momento dele cumprir tudo o que falta por cumprir neste tempo final. As promessas de ressurreição e transformação sendo cumpridas pela palavra falada. Ou seja, seria a voz da ressurreição e a voz da transformação para o cumprimento dessa promessa. Esse seria o tema dessa pequena conversa que gravei assim, nestes momentos, nessa tarde de hoje, segunda-feira, 14 de novembro deste ano 2022. Estejamos preparados, porque de um momento a outro algo grande estará ocorrendo no meio da igreja, o qual já está começando na esfera espiritual, porque o maior que Deus está fazendo é o abrir a palavra, ou abrir o sétimo selo, ou abrir o mistério da segunda vinda do Senhor, como foi no tempo do irmão Branham, que é o maior que ele trouxe, enquanto ele teve esse ministério da terra precursor da segunda vinda do Senhor, foi abrir os 6 selos. Primeiro 6 selos, e o maior da terceira etapa no cumprimento da visão da carpa é abrir o 7º selo. Abrir o mistério da segunda vinda do Senhor com seus anjos. E os anjos sabemos que são os ministérios de Moisés e Elias. Estejamos preparados, porque de um momento a outro estaremos entrando numa etapa onde a presença de Deus estará sendo vista com tudo o que foi mostrado ao reverendo William Branham nessa visão da grande carpa catedral. Já para esse momento, não há oportunidade para se preparar. O tempo de preparação para escutar a voz da transformação é agora. Voz de ressurreição e voz de transformação para os escolhidos de Deus deste tempo final da era da pedra angular e dispensação do reino, o qual já estamos vivendo neste tempo final no qual estamos vivendo. Hoje é o dia de escutar a voz da ressurreição e de escutar a voz da transformação. Que Deus os abençoe e que Deus os guarde a todos.